Testando um hobby novo até enjoar e pular para outro. Eu ainda tô nessa fase da cerâmica fria, né? Porque eu comecei atrasada na internet. Enquanto todo mundo tá fazendo ramo beads, eu ainda tô aqui na cerâmica fria. Eu utilizo essas tintas acrílicas e eu tenho uma PVA também, mas eu prefiro a tinta acrílica. Não tem segredo, tem uns pincéis aleatórios que eu saí comprando na papelaria. E essa imagem de referência eu achei no Pinterest, provavelmente é uma imagem de IA, mas eu tentei fazer mesmo assim. Pode ver que a minha tá bem rústica, né? Eu já postei aí o vídeo de como eu fiz, mais ou menos, mas não tem tanto segredo. E eu tô louca pra começar a fazer também o ramo beads, mas eu fiz poucas peças em cerâmica fria. Inclusive, eu até achei que faria bem mais, só que eu comprei uma quantidade de massa e o pacote é muito pequeno. Eu jamais imaginei que o pacote seria tão pequeno e não rende nada, gente. Não rende nada. De qualquer forma, para fazer cerâmica fria, você também tem que ter bastante paciência, porque você faz um dia, tem que esperar 2, 3 dias para poder secar a peça, só então você lixar e pintar, né? Então não é uma coisa instantânea. Eu tô até pensando, por exemplo, eu também tô fazendo pinturas em aquarela, né? Tentando fazer pinturas em aquarela. E também é um hobby que demanda paciência, que às vezes você pinta, tem que esperar secar uma camada. E eu acho que o ramo beads não é assim, né? Se eu for tentar fazer esse, eu acho que você já monta a pecinha ali, passa o ferro e já terminou uma peça. Mas eu tô tentando segurar, porque é aquela frase, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir, gente. Porque eu não posso ver um hobby novo que eu tô comprando as coisas pra fazer. E eu faço uma vez e pronto, já enjoei, já quero pular pra outra. Vocês também são assim, gente? Pelo amor de Deus. Preciso de outras pessoas que falem que são assim também, para não me sentir estranha e sozinha nesse mundo. Eu também comecei a fazer um art journal, né? Eu vi muita gente postando sobre o bullet journal, mas não funciona muito para mim. Então eu fiz um estilo assim de colagem, como se fosse scrapbook. E acabei que no meio do processo também eu só fiz algumas páginas e eu decidi que ia comprar outro caderno, mas esse é assunto também para outro vídeo. Se vocês quiserem ver os cadernos e adesivos que eu fiz, pode deixar aí nos comentários. Um detalhe aí, eu fiz pouca tinta e como era uma mistura, eu fiquei com medo de não conseguir misturar e acertar o tom. Mas eu também não estava muito importando porque é uma igrejinha rústica, então faria sentido que a pintura fosse manchada, né? Manchada pelo tempo, vamos supor assim. Mas no final deu tudo certo. Eu não tenho godê, então eu tava improvisando aí com essa espátula. Pra parte do marrom eu misturei, né, o vermelho e o verde. Como eu já tinha estudado teoria das cores para fazer aquarela, então eu sabia que eram essas duas misturas. Eu achei que ficou um pouco escuro, mas é aquilo, gente. Não se prenda aos detalhes, não se prenda ao perfeccionismo. Porque isso é pra gente relaxar, não pra gente se estressar. Chegou meu ajudante aí, que mais atrapalha do que ajuda. E aí a paciência. Eu também fiz uma misturinha para fazer essa parte dos tijolinhos, né, da lateral aí, da borda da porta e da borda da calçada. Fui tentando fazer um joguinho de luzes e sombras, colocando uma parte mais clara, uma parte mais escura da tinta, né, sujando assim, deixando o efeito de sujo para dar profundidade. E assim, gente, por mais que seja demorado, é um hobby muito gostoso de fazer. Sua mente descansa, viaja, você ali pintando, né? Coloca uma musiquinha de fundo, um vídeo, um filme. Eu amo, gente, eu amo fazer isso. Aí chegou na parte que eu tava mais ansiosa, que era fazer esses ladrilhos coloridos. Eu usei a tinta neon, né? Eu tinha uma caixa de tinta neon e a caixa da tinta da cor normal. Eu achei que a neon ficaria bem mais bonita, bem mais viva. Só que quando eu pintei o amarelo, na câmera não dá pra ver, mas eu já odiei, porque ficou muito arregalado. Olha esse verde, que coisa mais gritante. Aí eu me arrependi e decidi passar as cores normais, de tom normais, por cima das cores neon, né? Como é uma tinta acrílica, ela cobre bem. E aí, essa parte pra mim foi a mais satisfatória. Eu já peguei os pincéis, 4 pincéis, pra não precisar ficar lavando, e fiz toda a borda da igrejinha. Em alguns pontos eu tive que retocar, como os azuis, que era uma cor bem mais clara. Então eu retoquei todo o azul, né, todos os pontos azuis.
e já estava ganhando bastante forma, né? Pro vitrozinho da janela eu queria um efeito brilhante, um efeito de vidro, e eu tinha esse verniz vitral. Só que eu não sabia se ia manchar, então eu passei um pouco atrás para testar se ia manchar. E enquanto secava, eu pintei os jarrinhos, né, com as tintas PVA. São cores bem bonitas e eu quis aproveitar elas também. Nesse meio tempo, eu decidi fazer testes diferentes com verniz vitral no fundo da peça. Eu coloquei o verniz vitral sobre o branco e sobre um tom amarelo também, para ver qual que ficava melhor, né? Aí no teste dá pra ver que com o branco por baixo fica muito mais bonito. O verniz vitral puro, ele mancha a peça, porque a peça meio que suga e fica uma coisa esquisita. Eu até vi uma dica para quando a gente não quiser pintar de branco, né? Quiser manter a cor crua, a gente pode passar uma demão de cola branca para selar a cerâmica e só depois passar o verniz, porque o verniz também mancha. Eu até fiz os testes também de verniz e já tá postado aí se vocês quiserem ver. Então eu passei camadinha branca na janelinha e passei o verniz vitral com um pedaço de pincel que eu sabia que eu ia jogar fora, porque eu não tinha nada para limpar ele, um solvente, né? E a água não ia limpar. Então eu fiz e não ficou muito bonito, ficou bem manchado, bem marcado. Acho que esse verniz também estava muito grosso, já é um pouco velho. Só que, mais uma vez, vamos ter um pensamento zen. Não se estressa com uma coisa que é para você ficar calminha e tranquila. Daí, para a arvorezinha, eu fui no quintal procurar alguns galhos, porque eu achei que eu tinha umas folhinhas de plástico que poderia fazer uma arvorezinha falsa. E esse galinho era lindo, gente, mas infelizmente não achei minhas folhinhas. E eu decidi pegar um galinho de planta artificial para colocar no lugar. E essas florzinhas secas eu coloquei no outro vasinho. Aí eu também peguei um talinho de qualquer árvore que tinha no quintal para fazer aí os detalhes da janela. Fui colando com cola isopor mesmo e colando com o auxílio da pinça, né, para não sujar tudo. No fim, eu achei que ficou um resultado bem bonito com o meu ajudante aí do lado. Aí antes de colar os jarros, né, eu fui passar o verniz acrílico, porque eu acho bem bonito que ele fica com um aspecto fosco, eu acho lindo. E eu deixei a janelinha com aspecto brilhante, porque no caso seria o vidro, né, então achei que ficaria bem bacana. E é uma parte bem satisfatória. E cobrindo, ele é meio leitoso assim, mas quando seca, se você não deixar acumulado, não fica esse aspecto leitoso. Então é só espalhar bem. Eu tava com um pouco de dificuldade de ver onde já tinha passado e onde não tinha passado ainda, mas no fim deu tudo certo. Na verdade, eu até achei que ficou melhor do que eu imaginei, porque eu não imaginei que ficaria tão bonitinho assim. É claro que não ficou uma peça perfeita, mas, gente, ficou muito lindinha. Olha só esses detalhes e olha só como o fosco do verniz deixa tudo lindo. Passei nos jarrinhos também e usei cola isopor para colar os jarrinhos na base da igrejinha. E assim ficou, gente. Olha como ficou fofinho. É sério, eu acho que daria até para vender em uma feirinha por aí, né? E olha só, gente, como ficou lindo. Eu acho que ficou muito acima da minha expectativa, né? Porque eu não esperava que ia ficar tão bonitinho assim. Óbvio que pessoas com mais experiência fariam bem mais bonitinha. Mas, gente, eu tô muito satisfeita. E eu digo pra vocês que ainda vale a pena sim fazer cerâmica fria no final de 2026.